tempo não, vambora para o vídeo. Eu disse para ele, não, começou pior do que terminou. E eu acho que as entrevistas do Luciano e do Crespo mostram um pouco isso. Quando o São Paulo perdeu do Mirassol há 3 meses, outubro, um pouco mais, em Mirassol por 3-0, a crise política não era desse tamanho, o elenco tinha mais jogadores, os rumos não eram tão nebulosos e a primeira partida do São Paulo no campo, ela escancarou essa frase do Luciano, que é uma frase que outros personagens do São Paulo já disseram desde 2025 e continuam repetindo nas diversas patentes. Já falou essa frase o Muricy Ramalho, o Crespo, o Luciano, os presidentes das torcidas organizadas, que 2026 será o ano mais difícil da história do São Paulo e 2025 já tinha sido até então. E eu acho que na prática, o que quer dizer isso? Na prática, além desse caos fora de campo, político, econômico, esportivamente o São Paulo vai viver esse ano uma coisa que talvez nunca tenha vivido na prática, que é o risco real de cair de divisão. O São Paulo nunca teve o risco real de cair de divisão. Teve sempre, olha lá, começou mal, olha tal. Esse ano, neste campeonato, e eu venho falando isso há tempo, porque ninguém entendeu o regulamento dessa porcaria, que pro São Paulo foi a pior das fórmulas, a pior da tabela, a pior tabela, a pior das estreias, porque o São Paulo não tem força política nenhuma. Ninguém estreou contra o Mirassol, aliás, nenhum grande vai jogar contra o Mirassol e Mirassol, onde o Mirassol não perdeu ano passado. O Corinthians nem sequer vai jogar contra o Mirassol, né? A estreia em Mirassol. A estreia em Mirassol. Contra quem? Red Bull. Certo. O pote 2 é o Red Bull. A estreia em Mirassol, a distribuição dos jogos, a tabela, ela coloca uma grande armadilha para o São Paulo nesse campeonato. Né? O São Paulo, e o Luciano já sacou isso, e o Crespo já sacou isso. O São Paulo tem essa semana 2 decisões, por conta dessa fórmula bendita que o meu irmão pensou nela, né, Tironi? Copiar a Champions League, só que não com essa sacanagem em relação aos grandes, não com essa sacanagem de tabela em relação ao São Paulo. Então o São Paulo tem no mesmo local 2 decisões nessa semana. Quinta-feira, no gramado do Morumbi, o São Bernardo, que é um dos poucos jogos em casa. O São Bernardo é o melhor da estreia do campeonato, é o líder, de 4-0. O São Paulo é o penúltimo. Então é o São Bernardo, que sempre faz paulistas regulares, né? Sempre tem times interessantes. E antes de jogar contra o Corinthians, em Itaquera, onde ele nunca vence, ele vai ter a votação do impeachment na sexta-feira. Então, assim, essa semana, ela é crucial nas 2 frentes. Na frente esportiva e na frente política. O que eu acho que tem de novidade nas entrevistas, nas declarações em relação ao ano passado, é uma certa paralisia, porque o Crespo já foi realista, mas mais enérgico. O Luciano e os jogadores já foram também realistas, mas mais... o que dá, eu acho que a paura para o torcedor do São Paulo é que, além de ele não saber se o presidente vai continuar como comandante a partir de sexta-feira, talvez ele não sinta a segurança que esses caras são capazes de reagir dentro de campo. E aí, é inevitável a gente fazer a comparação com o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians, o ano passado, ele passou mais ou menos pelas coisas que o São Paulo está passando, né? Inclusive, o delegado do caso São Paulo é o mesmo. E a tese dele é a mesma, os clubes foram lesados. O Corinthians passou pelo processo de impeachment, o presidente saiu, o Corinthians passou por um caos completo, mas o Corinthians conseguiu, no campo, reagir. Para mim, por diversos fatores que o diferenciam do São Paulo atual. O primeiro não é atual, é histórico. O Corinthians, ou o corintiano, ele já tem na sua história, no seu DNA, outros anos, outros exemplos de caos, e ele sabe viver no caos. Ele já viveu o Dualib, ele já viveu o Kia, ele já viveu o rebaixamento, ele já viveu o Andrés, ele já viveu porrada no vestiário, invasão de CT, ele já viveu tudo isso. O São Paulinho não está acostumado a viver com isso. Ele não sabe lidar com isso. Essa é uma questão histórica. A segunda é a prática. E funcionários também não, nem jogadores, né? Isso, ninguém que vive o São Paulo está Não é só acostumado. torcedor. Exatamente.
além disso, o Corinthians do ano passado, ele tinha um time muito melhor que o do São Paulo e o caótico presidente afastado decidiu uma coisa importante, embora a gente soubesse que aquilo era um voo de galinha, como costuma-se dizer, ele decidiu não pagar ninguém e só pagar os jogadores e funcionários do Corinthians religiosamente. Ou Está seja, sobrando para o próximo pagar tudo agora. perfeito. Então a estratégia do Augusto Melo foi: eu não vou pagar clube algum, eu não vou pagar fornecedor algum, eu não vou pagar porcaria nenhuma, daqui a pouco vem os transferidores, mas esses caras aqui, eles vão ganhar os jogos. Porque eles vão estar sendo pagos em dia e a minha torcida, ele conhece, o Augusto Melo e a minha torcida acostumada com isso, na hora ver, ele vai botar 40 mil pessoas no estádio e vai incentivar e tal, tal. E o último elemento diferente do Corinthians para o São Paulo é um treinador acostumado a viver esse tipo de situação na sua carreira, Dorival Júnior. E o São Paulo tem um treinador não acostumado a viver isso na carreira. Além de ser um estrangeiro, nem brasileiro é. Então são diferenças fundamentais para a gente entender por que o risco do São Paulo é maior do que o do Corinthians. Além de tudo, a investigação em relação ao São Paulo está muito no estágio, ou nos estágios primórdios ainda. Diferentemente do momento em que o Corinthians teve a votação do impeachment, já com Augusto Melo indiciado, e aí era uma questão só de... O Casares ainda vai lutar, ainda vai tentar, e já está se articulando, mudando regras, cooptando o presidente do Conselho, outra diferença do Corinthians. Né? Porque, numa certa forma, o Romeu Thuma Júnior, ele não abandonou o barco, mas ele também não sustentou o presidente. Ele foi o presidente do Conselho do São Paulo, ele faz questão de tentar sustentar o presidente. Então, essa é uma outra diferença política para sexta-feira. E é isso que deixa a temporada 2026, como disseram Crespo e, sobretudo, Luciano, desesperadora. Não é uma temporada preocupante, é uma temporada desesperadora. E é isso que o São Paulino tem que entender e, como disse o seu jogador, e acho que as torcidas já estão reagindo assim, ir ao Morumbi tanto na quinta quanto na sexta. Na quinta, para buscar 3 pontos e criticar a direção. Na sexta, para derrubar a direção. Basicamente é isso. Muito bem, tá aí, eu tô vendo, o Lucas entrou no segundo tempo, foi o máximo que ele fez foi esse chute aí, quase foi o gol, é verdade, mas só. Só ele voltou do DM, aliás, hein? Aliás, exato. O São Paulo terminou 2025 sem lateral esquerdo, começou sem lateral esquerdo. Terminou sem centroavante, começou sem centroavante. Todos os caras estavam no DM, só o Lucas jogou alguns minutos e mal, por sinal. E o Rubens aqui no X, na hashtag G4 Antes, falou, São Bernardo vai jogar a Brasileirão da Série B em 2026. Só para lembrar, esse jogo aí de quinta-feira, São Paulo tem uma tabela realmente espetacularmente ruim. Ninguém nem prestou atenção nesse negócio, porque tá preocupado em... Lá os caras não. Lá dentro do São Paulo estão lá preocupados em se salvar, escapar e tudo mais. Vessal, tem uma campanha muito melhor que a do Santos, por exemplo, que quase foi rebaixado. Por que o São Paulo teve a pior estreia com um adversário de Série A? Né? Vamos pegar, vamos voltar aqui, vamos lembrar. Palmeiras só São Paulo jogou com o adversário de Série A. São Paulo pegou a Lusa. O Palmeiras. O Palmeiras pegou a Lusa, perdão. O Corinthians pegou a Ponte Preta. E o Santos o Novo Horizontino. Por que o São Paulo tem que pegar o adversário de Série A e mais? Fora de casa. Jogar fora de casa. Exatamente. O único jogo fora de casa do São Paulo na primeira fase que vai ter público. Então, realmente, é assustador, né, a inépcia do presidente Júlio Casares. Porque aí, esse papinho aí agora de que o erro dele foi delegar, que ele não sabe de nada do que aconteceu com a Mara falar que não tem, o Júlio não tem nada a ver, não apita nada na diretoria dela. Olha, aqui não. E outra, eu vou tocar aqui, viu, Maurício? Eu sei que a gente não pode ficar reproduzindo o material dos outros, mas eu vou colocar só uma aspa, que é a aspa que o advogado do Júlio Casares deu para justificar os depósitos em dinheiro. Mas, diga lá, o Magnão quer falar. Você está apontando para o lado errado, Maurício. Você está apontando para o lado errado. Não, pro outro lado. Aí. Isso aí, Alexandre Salvador, isso aí, esse negócio de não ter força de bastidor, de não acompanhar a tabela, de não ir. A CBF organizou nessa última semana, os amigos devem saber melhor do que eu vi só por cima, organizou um evento em que cada clube levou um representante, só o São Paulo que não foi ninguém. Então, isso aí, meus amigos, é proposital.
é proposital para que o São Paulo chegue em tal situação que seja inevitável fazer uma SAF. Para que o CEO dessa SAF seja o Júlio Casares, como isso já estava sendo cantado o ano todo, 2025 Não tem a menor todo. condição de acontecer, Magal. Não, mas aí que tá, não, mas o Mas que o eu plano digo, era Ale, esse. isso, o plano Não, era foi o plano. esse. E assim, o que eu quero dizer é esse plano de sucateamento, ele não previa que tudo isso aí viesse à tona. Primeiro porque Só isso que não tá tem na como regra, você... né? Então a gente tem que seguir a regra. E segundo porque, cara, você imagina se eu chego aqui e acuso alguém que eu conheço desde os meus 7 anos de idade de corrupção e amanhã esse cara prova que não era corrupto? Caralho, é muito mais grave do que um jornalista qualquer acusar, entendeu? Então, cara, deixa eu investigar. Vou deixar muito claro. Júlio, seja quem for, se tiver errado, se desviou 1 centavo, eu quero que você se foda na cadeia. É simples assim, porque aí eu tenho certeza. E aí, se eu tiver certeza, aí eu não quero saber da relação, do respeito de longos anos, eu não quero saber nada disso. Enquanto você é um réu, diz a lei que eu não posso te julgar. O que eu posso julgar? Péssima gestão, má administração financeira, bagunça interna, indícios de esquema com muita gente lá dentro, que você pode alegar saber ou não saber, mas que se a maior parte das pessoas do futebol sabe, você deveria saber. Então, quando você bota, por exemplo, o Douglas para cuidar da base do São Paulo, você está cometendo um erro muito gritante.